Vamos então à nossa prece inicial, com toda certeza, junto de cada um de nós nesse instante, estão os emissários do amor de Jesus, que em nome dele aqui comparecem. Já estiveram aqui com antecedência para preparar este ambiente, cuidando da higienização espiritual do ambiente, para em seguida repletá-lo com as dúlcidas vibrações de amor, paz, serenidade, harmonia e carinho que eles trazem, vibram e deixam no ambiente. E vão nos recebendo carinhosamente, envolvendo-nos diretamente em vibrações mais doces, buscando trazer uma harmonia espiritual maior para os nossos corações, para as nossas mentes, muitas vezes atribuladas pelos problemas da vida. Eles, sabendo das dificuldades que enfrentamos, aqui se encontram em nome de Jesus, buscando dar esse lenitivo. Pois que Jesus a todos nós prometeu: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, e eu os aliviarei. E aqui nós estamos, viemos ao encontro de Jesus. E em resposta, Jesus disponibiliza esse grupo de espíritos que nos amparam, nos auxiliam, nos inspiram, nos socorrem e em nome de Jesus a todos nós protege. Abençoa-nos, Jesus, o esforço que estamos realizando para extrair dos conteúdos do vosso Evangelho a sua parte moral, colaborando decididamente para que possamos então trabalhar no nosso processo de transformação moral. Muito obrigado, Jesus querido, que assim seja. Muito bem. Deixa eu ver qual óculos que eu vou usar. Vou usar esse aqui. Então vamos lá, pessoal. Nós estamos nos baseando aos domingos no livro Pão Nosso. Então, a cada domingo, na sequência da leitura do livro Pão Nosso, é extraído então a lição que é realizada pelo Emmanuel, né? São os comentários dele, em torno de uma palavra do Evangelho, ou dos Atos dos Apóstolos. A lição da manhã de hoje é a de número 39 do livro. E tem o nome de Convite ao Bem. Convite ao Bem. E o desenvolvimento dessas reflexões do Emmanuel, ele tirou de uma frase de Jesus, que está lá em Lucas, capítulo 14, versículo 10, quando Jesus diz a seguinte frase: mas, quando fores convidado, vai. É em cima desse corte, desse recorte, desse parágrafo do Evangelho de Lucas, que o Emmanuel vem fazer as suas considerações. E nós, então, nos cabe fazer reflexões e trazer os principais comentários do Emmanuel para nosso conhecimento. E eu separei um parágrafo dele, em torno do qual eu fui buscar concentrar o desenvolvimento das nossas reflexões. O Emmanuel vai dizer, em relação a esse convite que nós recebemos para ir fazer o bem. Ele vai dizer assim: no Evangelho de Jesus, o convite ao bem está envolvido de claridades, de luzes eternas. Atendendo a este convite, podemos
poderemos, né, se atender, poderemos seguir ao encontro de Deus, nosso Pai, sem indecisões. Se o clarim é o som produzido, né, pelo objeto de sopro, que tem o objetivo, entre outros, de nos despertar. Então eu tenho o clarim matinal, quem fez o tiro de guerra sabe disso, do exército. Então tem o clarim que desperta. Então, se o clarim cristão, se o chamado cristão para nos despertar já chegou aos nossos ouvidos, aceitemos esses convites, né? Aceitemos essa convocação sem vacilar. Então nós vamos falar em torno do bem. Convite à prática do bem, que é o intuito de todos nós. Todos nós temos essa intenção. Só que há duas frases que eu considerei muito importantes, não só para o meu dia a dia, como também para a manhã de hoje. Uma delas é da Madre Teresa de Calcutá. Ela tem uma frase que, para mim, sintetiza bastante tudo isso que o Emmanuel falou. Ela diz assim: mãos que servem são mais santas do que lábios que rezam. Então eu achei muito interessante. Não é que elas são santas, elas são mais santas. Não é que ela despreza a oração, ao contrário, ela valoriza a oração, mas ela valoriza também a ação, né? Fazer, não só ficar nas orações. Ontem, depois de, acho que uns 2, 3 meses, ausente das atividades doutrinárias, o Divaldo Franco retomou as palestras que ele costuma fazer lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, que nós conhecemos como Mansão do Caminho. E ele disse que passou por momentos muito, muito difíceis mesmo. Ele sentiu que estava desencarnando. Mas aí veio um espírito lá e falou: esquece, amigo, não tá longe ainda. 97 anos, está longe, é bom. E aí ele se sentia muito fraco, porque ele está combatendo um câncer na bexiga. Então ele estava muito fisicamente muito debilitado. E ele não conseguia sequer dormir. Então ele falou que recebia as vibrações das pessoas, das orações, sabia que as pessoas faziam orações por ele e tudo mais. E isso fazia bem ao coração. Mas haviam 2 pessoas que, sabendo da dificuldade dele em dormir, fizeram algo além da oração. Como ele não podia receber visita, em função dos métodos utilizados para combater o câncer, eles acordavam, olha só, 2 horas da manhã, os 2 combinaram, essas 2 pessoas combinaram, despertavam às 2 horas da manhã, cada um na sua casa, e durante mais de uma hora, faziam uma vibração específica para o Divaldo. E o Divaldo narrou-nos que ele percebia a chegada dessas vibrações. E à medida que ele foi se fortalecendo um pouco mais, ele percebia a projeção espiritual dessas 2 pessoas que se deslocavam por intermédio do seu espírito, iam até a sua residência e ali lhe davam o passe. Ele falou: olha, em 20, 25 minutos eu já estava dormindo. Pode até ser o efeito placebo, mas quando ele percebia aquelas formas luminosas chegando ao quarto e dando o passe, ele começava já a se ajeitar para dormir, e aí ele conseguia. Ele não declinou o nome das pessoas, mas ele sabe muito bem quem são. Então não foram só pessoas que oraram, foram além. As mãos que servem são mais santas do que aquelas que somente rezam. Fazer o bem é uma intenção nossa. Mas o próprio Divaldo, ele tem uma frase que diz assim: intenção sem ação não passa de ilusão. E nós viajaremos para o plano espiritual não com as intenções que tivemos, mas com as ações que nós fizemos. Baseado nisso, então, eu fui buscar dentro do Evangelho de Jesus aquilo que eu considero
qual é o maior exemplo de servir narrado por Jesus. Ele é um exemplo de como agir. Ele sempre atendeu ao convite das pessoas para estar presente e ajudar a fazer o bem. Mas essa é uma narrativa. E não só ficar nos exemplos de Jesus, mas trazer-lhes a narrativa, porque a narrativa de Jesus tem por objetivo tocar os corações de todos aqueles que, assim como nós, estão naquela fase de transformação moral, que é isso que nós estamos fazendo. Com o calor que está fazendo, sem ar-condicionado aqui, vocês podiam estar muito bem na beira da piscina ou em casa, mas estão aqui. Por quê? Nós estamos aqui porque nós estamos buscando algo. Nós já recebemos o convite, as clarinadas do despertar cristão, já chegou aos nossos ouvidos. Nós estamos buscando, são referências, estímulos, motivação para seguirmos adiante. Por essa razão, eu decidi trazer essa narrativa de Jesus. É uma narrativa conhecida por muitos de nós. É a história da parábola do bom samaritano. Está lá em Lucas, capítulo 10, e os 13 versículos que vão de 25 a 37. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa muito importante. Jesus era judeu. E ele falava inicialmente para judeus. E os judeus têm uma particularidade toda especial. Na época tinham, ainda muitos têm essa particularidade. É uma fidelidade literária aos ensinamentos de Moisés, que eles chamam das leis. Então, no arcabouço, na estrutura religiosa judaica, nós vamos encontrar as leis, que são aquelas determinadas pelos 5 livros da Torá, que para nós cristãos foi adaptada e nós conhecemos como o Velho Testamento. Então, o Velho Testamento para nós cristãos é uma tradução e uma adaptação ao conceito católico cristão do conteúdo desse livro chamado Torá. Para evitar confusão, eu vou sempre me referir a Torá, tá certo? Mas Torá é o nosso Velho Testamento, com algumas adaptações para nós. E tem os profetas. Os profetas são quem? Aqueles que vieram depois de Moisés e foram trazendo novas revelações. Para nós espíritas seria assim, como a codificação. Nós temos os 5 livros, os mais conhecidos, na realidade são 12, mas nós sempre ficamos com 5, né? Da codificação kardeciana. Mas depois vem o André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Ivone do Amaral Pereira, e vem trazer novas informações subsidiárias à obra principal. Interpretações mais específicas, como é o processo reencarnatório. Não é detalhado no Livro dos Espíritos, mas começa a ser depois nas obras subsidiárias. E os judeus também têm algo semelhante. São os profetas e também um livro que eles chamam de Talmud. O livro do Talmud tem ali o quê? Detalhes. Então, por exemplo, você guardará os sábados. No sábado não se faz nada. Até hoje tem pessoas lá em Israel que não fazem nada. Mas como é que não fazer nada? Como é que você vai, por exemplo, ir de um andar para o outro? Então, todos os edifícios em Israel têm 2 elevadores. Um você pode comandar, chamando, etc., como normalmente, e outro ele é automático, ele vai de andar em andar. Ele sobe, para, sobe, vai, depois ele desce. Então, você pode ficar parado, se você é um fiel seguidor das Escrituras. No sábado, você para diante do elevador, espera ele chegar e você entra. A mesma coisa, não pode apertar botão para fazer café, nada. Então tem um temporizador que você deixa pré-programado na sexta-feira e aí depois ele vai ligar. Então são detalhes que o Talmud vai trazendo esses detalhes. Quantos passos você pode dar, etc, etc, etc. Não vamos nos alongar muito nisso.
mas é para esse público que Jesus falou inicialmente. Para nós, vale não a parte literal, em que pese o fato de muitos de nós entender literalmente o que ele está falando, mas nós temos que trazer esse conhecimento. Então é isso que eu vou buscar fazer na manhã de hoje. Imaginamos que pudéssemos estar naquela época, como é que nós iríamos ver? Então existe ali um grupo de fariseus observando Jesus falando ao povo. Quem são fariseus? Fariseus eram um grupo dentro do judaísmo que eles se consideravam separados. Fariseu significa separado, porque eles estudavam, eles passavam a vida inteirinha, desde a mais tenra infância, desde os 6, 7 anos, quando eles aprendiam a ler, eles já começavam a estudar as Escrituras, a decorar as Escrituras. Então, quando eles iam avançando, depois, os melhores alunos eram selecionados e colocados diante dos grandes fariseus, membros do Sinédrio, que era um grupo que administrava toda a parte religiosa. E desses alunos, o que mais se destacavam na sua aplicação, eram selecionados, então, por esses membros para darem continuidade. Quando eles saíam, esses entravam. Saulo de Tarso foi um desses escolhidos, porque ele era um grande conhecedor das leis judaicas. Eles sabiam de cor todos os 5 livros da Torá, mais todos os livros do Talmud, mais todas ainda as instruções orais que eram passadas de um para outro. Um desses fariseus, junto com o grupo, estava observando Jesus falar ao povo. E então, vai dizer Lucas, ele levantou-se, certo doutor da lei. Ele é muito preciso, ele fala doutor da lei. E o que é doutor da lei? Doutor da lei é aquele que se especializou. Entre o grupo de fariseus, ele era o mais especializado. É aquele que sabia tudo. Ele que participava, inclusive, dos julgamentos para condenar alguém ou não. Ele tinha a capacidade de saber em que lugar que estava aquele ensinamento e tudo mais. Esses doutores da lei, mais tarde, foram que participaram do julgamento de Jesus, que o acusou de heresia. E esse doutor da lei se levantou. E diz Lucas, tentando-o. E então levantou-se certo doutor da lei, tentando-o, tentando Jesus. O que era o tentar? Era provocar Jesus. O objetivo dele era desafiar Jesus. Era colocar Jesus à prova, se possível, humilhando-o na frente do grupo de fariseus. Porque os fariseus, eles tinham um método muito interessante. Por eles serem grandes conhecedores, eles iniciavam uma discussão com aqueles que tinham menos conhecimento, evidentemente, e os humilhavam, para mostrar que eles eram detentor do conhecimento, e que nós, simples mortais, éramos sempre umas carretas de ignorância em relação à lei, e não sabíamos nada. Então eles desafiavam, e ficavam naquela conversa, porque tal, porque no Talmud, porque não sei quem, porque não sei quem. Ficava nessa discussão filosófica, inútil, que só trazia maior valor à sua arrogância, ao seu orgulho, à sua vaidade, ao seu narcisismo, porque era um desafio que eles faziam. E eles olhavam Jesus não participou de nenhuma escola de rabinato. Jesus veio de uma província, retirada, nem existia mais aquilo ali. Ele fala, não, é fácil, esse é fácil derrubar. E ele fez isso, o doutor da lei foi lá e desafiou Jesus. E pôs aquela carinha, de inocente, porque eles têm 2 formas de agir. A uma é mais ou menos como costumam fazer alguns políticos, O maior exemplo desse é o Donald Trump. Ele primeiro, ele te ameaça, para você já se intimidar. Aí depois ele vem e domina. Alguns doutores da lei utilizavam desse recurso. Outros, mais hipócritas, faziam o quê? Fingiam submissão a Jesus, mas depois faziam e queriam humilhá-lo. E eles então põem aquela máscara de bonzinho e diz assim, mestre,
Ó, essa interpretação malvada é da minha parte, é perturbação minha. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Foi a pergunta que ele fez. Então era esse a base deles. Eles queriam provocar celeuma, discussão, para humilhar a pessoa diante do conhecimento que ele tinha. Pobre coitado, estavam indo com milho e Jesus já estava voltando com o fubá prontinho, né? Jesus inverteu. Jesus inverteu completamente. Não por malícia, mas porque entendeu o joguinho dele. E era uma criança que estava diante de Jesus. E Jesus então brincou não. E Jesus então perguntou para ele, invertendo o jogo. Na lei, lá na Torá, o que está escrito? Como que você lê aquilo que está mencionado na lei? E Jesus cortou. Não perguntou qual é a sua interpretação. Porque se pergunta qual é a sua interpretação, ele ia ficar lá 4 dias falando, tentando humilhar. Jesus, simplesmente conhecendo a forma deles agirem, virou e perguntou assim, o que é que está escrito na lei? E aí, então, o doutor, né, da lei vai responder assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é o que está na lei de Moisés. Coração, alma, força e entendimento. Café, né? Para a gente decorar é café. Coração, alma, força e entendimento. Isso não é importante decorar, só foi um jeito que eu usei. E aí? Aonde está escrito isso? Então, isso está escrito lá em Deuteronômio, né? Onde ele vai dizer, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e assim por diante. É dali que ele tirou, é da Torá, dos ensinamentos, que ele sabia decor. Jesus então está levando ele a ele dar a resposta. Quando ele falou isso, e também está lá em Levítico, a história assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor vosso Deus, e assim determino. Está lá em Levítico 19, 18. Só que tem uma coisa interessante. Quando foram colocadas essas leis, a recomendação, não é a recomendação, a ordem de Moisés é, isso tem que estar memorizado com vocês. Então, todo judeu, quando despertar, falava exatamente isso que o doutor da lei respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma e ao próximo como a ti mesmo. Pelo despertar, ele tinha essa obrigação. Ao encerrar o dia, ele tinha que falar isso daí. Então, ele trazia isso. Porque de todos os conhecimentos que Moisés deixa na Torá, esses eram os principais. Por isso que Jesus falou, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como ti mesmo. Aí estão todas as leis e os profetas. Não foi invenção dele. Já estava isso consagrado na Torá. E o doutor da lei respondeu isso meio amuadinho, porque ele queria uma discussão, ele não queria isso. E aí Jesus virou para ele e falou assim, respondeste corretamente, faça isso e viverás. Uau, foi um banho de água fria no doutor da lei. Aí também é perturbação minha, são os meus conteúdos sombrios. Eu estou imaginando o doutor da lei olhar, toda a claque dele, a torcida dele ali do lado, e agora? E agora? Como é que você vai fazer? Tem que dar um jeito, meu. O cara é lá da Galileia, ele deu um nó, né? Como é que fala hoje em dia? Cancelou? Não, como é que é? Cancelou, né? Que fala, a pessoa fala, ele te cancelou, meu. Como é que você deixa fazer isso? Olha, como é que você vai falar amanhã lá no templo, né? Mas é tudo maldade minha. Mas ele não se deu por perdido, não. E segue o Lucas falando. Mas,
querendo justificar-se, é a expressão que está na Bíblia, no Evangelho. Querendo justificar-se, ou seja, querendo mostrar para os amigos que ele ainda era o doutor da lei, ele fez uma pergunta para Jesus e falou: agora eu peguei esse. Mas quem é meu próximo? Pronto, agora pegou Jesus, tá certo? Ele ia dar um jeito de criar uma grande confusão. Por quê? Porque a própria lei vai dizer que o próximo para os judeus é em ordem de importância. Os pais, em primeiro lugar. Depois os filhos. Depois os parentes consanguíneos. Depois aqueles que professam a mesma religião. E por último aqueles da mesma raça. Esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 são então os graus de consideração ser ele os nossos próximos. Todos os demais, quem são os demais? Os pagãos, que eles chamavam de gentios, né, aqueles estrangeiros, os samaritanos, não eram o próximo, eles eram adversários. Então, era isso que ele queria provocar uma discussão. Né? É exatamente isso que acontece. Aí o que aconteceu? Eles tinham um problema muito grave com os samaritanos, porque eles não consideravam os samaritanos os verdadeiros herdeiros de Moisés. Tá certo? Tem uma futrica toda lá que nós íamos gastar a manhã toda falando. Mas eles não se toleravam, eles eram assim, eles não admitiam, eles não reconheciam os samaritanos como sendo legítimos herdeiros dos ensinamentos de Moisés. Tanto é que eles não deixavam entrar no templo, eles faziam um monte de coisa. E aí então, Jesus, sem que o doutor da lei contasse com essa possibilidade, ele vai responder, mas ele não responde diretamente. Ele vai fazer a parábola do bom samaritano. Então ele fala assim: um certo homem, ele não especifica se era judeu, samaritano, galileu, romano, outro viajante qualquer. Ele não diz, ele só diz um homem. Descia, por quê? Porque tinha aquelas seis possibilidades. Então se ele fala que era um judeu, pronto. Ele já sabia que era o próximo. Não, ele coloca genericamente. Ele descia de Jerusalém para Jericó. Era um caminho muito difícil. É como nós irmos, por exemplo, daqui de Santo André, de São Bernardo para Santos. São 26 quilômetros de distância entre Jerusalém e Jericó, mas a altura é de quase 1000 metros. Então, quando ia, descia, por isso que Jesus falou, descia. E era um lugar muito, assim, pouco frequentado, então era muito deserto. E aí é que ocorriam os assaltos. Então, Jesus está pegando de um contexto que eles conhecem sabidamente e vai construir a narrativa dele. E aí, o que aconteceu? Caiu esse homem que viajava entre ladrões, que tendo-o não só despido, como espancado. E, depois de fazer todas essas crueldades, foram embora, deixando o homem semi-morto. Esse é outro elemento importante para o doutor da lei. Para nós, semi-morto, o cara estava lá, estava mal pra caramba. Não, ele estava semi-morto. Foi uma palavra propositalmente colocada por Jesus, para o doutor da lei. Por quê? Nós vamos ver em seguida. Só vou contar a primeira. Então ele colocou tudo isso e agora nós vamos ver a chegada dos atores. Então está esboçado o quadro, a situação, agora começam a chegar os personagens. E aí Jesus diz: por coincidência, descia de Jerusalém para Jericó, usando aquele caminho, um sacerdote. E vendo o homem semi-morto, passou ao largo. Foi para o outro lado da rua. Para nós é o seguinte, quis evitar. Assim como nós atravessamos a rua, quando observamos alguma cena, alguma coisa desagradável,
ou queremos fugir de algum encontro que a gente não tem muita simpatia, a gente, né, atravessa a rua. Mas esses dois elementos são importantes. Primeiro, o sacerdote foi colocado propositalmente por Jesus. Porque sacerdote, na realidade, somente os pertencentes à tribo de Levi é que podiam ser sacerdotes. Mas além de serem da tribo de Levi, eles têm que ter um sobrenome muito específico, chamado Cohen. Cohen é o sobrenome. Pelo sobrenome, ele poderia ou não ser sacerdote no templo. Então seriam sacerdotes somente os Cohens, que são quem? Os herdeiros do irmão de Moisés, que foi o primeiro sacerdote, o sumo sacerdote. Não, para ser sacerdote você tinha que ser levita. Ah, não, isso, tinha que ser Cohen, levita. Para ser sumo sacerdote, você tinha que chamar Cohen, que é os herdeiros do irmão de Moisés, que eu esqueci o nome dele. Então, ele já está dizendo, claro, é um sacerdote. Então, não é alguém qualquer, é alguém que passou a vida não fazendo outra coisa a não ser estudando as obras, porque eles não trabalhavam, eles não semeavam, não plantavam, eles não tinham terreno, eles não tinham nada. Eles eram sustentados por todos os demais, por todos os judeus, por todo o povo hebreu. E aí ele estava indo. O semi-morto é o segundo elemento que nós vamos ver. E quando ele fala atravessou a rua, Jesus utiliza, no idioma que ele se expressa, ele utiliza uma frase que para os estudantes do judaísmo é muito importante. É assim, quando você não quer fazer o bem, você vai para o outro lado da rua. Para nós é só evitar alguma coisa, mas para eles, para o doutor da lei, representava. Ele abriu mão de fazer alguma coisa positiva e preferiu o lado oposto, seguir as inclinações, as más inclinações, etc. Aí ele até foi para o outro lado da rua, se fingiu de morto e foi embora. Em seguida veio outro, um levita. Tá certo? Quem são os levitas? Os levitas são esses filhos ou da tribo de Levi, e que eram os únicos que podiam trabalhar nos templos. Não era qualquer pessoa que podia trabalhar no templo. O templo é uma coisa assim, nós imaginamos que o templo vai lá, todo mundo entrava. Não, pessoal, não era nada disso. O templo, ele tinha mais ou menos essa dimensão aqui. Era dividido em duas partes. Nessa parte onde vocês se encontram sentados, era conhecido como santo, o lugar santo, onde os levitas e os sacerdotes podiam ficar preparando, fazendo seus estudos e tudo mais. Mas nesse pequeno espaço que tem aqui atrás, era conhecido como o Santo dos Santos, porque era ali no Santo dos Santos que Jeová morava no templo. Jeová morava no templo, nessa parte, o Santo dos Santos. Para entrar no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote. Mais ninguém podia entrar. E o povo não podia entrar nem nessa outra área. Eles tinham que ficar para o lado de fora. Por isso que tinha muitos pátios separados para as pessoas ficarem ali. Mas aqui só entravam os levitas e os sacerdotes. E nesse espaço, o Santo dos Santos, só entrava o sumo sacerdote. E eles eram tão rigorosos que o sumo sacerdote velhinho podia morrer lá dentro, tá certo? Então ele amarrava uma corda na cintura, e se ele demorasse muito para sair, a turma puxava ele para fora, porque não podiam entrar nem para tirar o sumo sacerdote. É o apego à letra. Muito bem. Então lá, o levita e o sacerdote. E aí? Aí é que começa a montar a confusão na cabeça do doutor da lei. Porque existe, especificado por Moisés, a proibição. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ler aqui que é interessante. Vamos dar um pouquinho de volta, mas...
Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel. Esse é como se purificar. Então, aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será por 7 dias. 7 dias. Como é que ele faz para se purificar? Vocês sabem? Olha só. Então eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que arrumar uma novilha ruiva. Verdade, uma vaquinha vermelha. Só que a vaquinha não podia ter uma manchinha branca. E ela tinha que ser assim, uma princesinha entre as vaquinhas. Era uma patricinha, não podia nunca ter trabalhado. E então eles teriam que sacrificar essa vaquinha. Tinha todo um processo, eu não vou ler porque nós já estamos quase em cima da hora aqui. Mas tinha que pegar as cinzas dela, e com a cinza ele se banhar com as cinzas e tudo mais. E tem toda uma descrição, está lá quem quiser, está lá em Números, capítulo 19. São acho que 8 ou 9 prescrições que eles fazem. E esse ritual de purificação era utilizado para quando você iria inaugurar o templo, ou para um sacerdote e um levita que tivesse tocado no morto. Aonde você ia achar uma vaquinha vermelha? Quanto que não custaria isso? Depois você ia ter que se purificar. E depois mais 7 dias, depois que você faz o ritual, é que você vai ser considerado purificado. Olha só, ele ia ficar de 10 a 15 dias, no mínimo, afastado das atividades. Então, nesse período, ele deixa de receber o dízimo e deixa de receber todas as vantagens advindas da atividade dele. Porque eles não trabalhavam, eles se dedicavam a isso e eram sustentados pelo povo. Eram mais de 20 mil, diz Amélia Rodrigues. Quando eles viram isso, e não adianta, eles não podiam pegar um pedacinho de pau e dar um cutucão neles, tá certo? Porque tudo que tocasse o morto se tornava impuro. E se você tocar algo que está impuro, impuro você também ficaria. Ou seja, não tinha jeito. Pelo lado do doutor da lei, não tinha jeito. Eu não vou me arriscar a cutucar alguém aí, né? Atenção, isso é uma parábola, não existiu. Foi uma situação que Jesus colocou para ele. E aí ele fala, bom, eu não posso cutucar. Se eu cutucar, se o cara estiver morto, eu estou ralado, vou ficar uns 15 dias até achar uma vaquinha vermelha, para o resto da vida eu não vou conseguir mais achar uma vaquinha vermelha. Só um adendo bem rapidinho. Durante toda a história, até a derrubada do templo, foram realizadas somente 8 desses procedimentos. Vejam vocês como é raro. E aí o que ele preferiu? Ele preferiu ir para o outro lado. Por que ele foi para o outro lado? Porque é exatamente isso. Existe no Talmud como se fosse uma exigência dele. Diz assim, você não pode tocar no morto, porque você vai se tornar impuro, tá certo? E aí o que ele fala? Mas dentro da doutrina judaica, o ato mais caridoso que existe. Porque você está abrindo mão de tudo aquilo, você vai se tornar um impuro para poder fazer o bem a alguém. E alguém que não pode te agradecer. Então, não saiba a vossa mão direita o que fez a esquerda, o que fez a direita. Olha só que isso está tudo embutido dentro do aprendizado dos judeus. Então, mas ele preferiu fazer o quê? Se de longe essa é a maior caridade que pode ser feita, ele não faz. Ele prefere deixar a caridade de lado e foi para o outro lado, que é não fazer a caridade. Por quê? Ele tinha muita coisa para fazer, sabe como é que é, não conheço, não sei quem é. É a narrativa de Jesus. Jesus está colocando ele dentro de uma situação interessante. Então assim foi. E aí segue Jesus, né? Certo samaritano, e a coisa pegou, porque o samaritano era adversário, não era próximo. Viajando por aquele mesmo lugar, chegou junto daquele homem e vendo-o, teve compaixão.
também ia se tornar impuro ao tocá-lo se ele tivesse morto. Mas ele falou, como ele não era sacerdote, ele iria fazer um outro ritual de purificação. E aí ele foi lá e tocou e percebeu que ele estava vivo. E aproximando, viu que ele estava ferido, enfaixou-lhe as feridas, derramando sobre ela azeite e vinho, que era utilizado especificamente como remédio na época. Então ele abriu mão de ter esse remédio junto dele e utilizou com aquele ferido. Mas não foi só isso. Vestiu, colocou sobre o seu jumento e ele foi a pé. Colocou o ferido no jumento e foi a pé. Desceu a pé. Olha só, de quantas coisas ele está abrindo mão. E levou até uma hospedaria que ficava perto de Jericó. Mas ele tinha trabalho a fazer. Aí durante 2 dias ele cuidou, ou durante a noite ele cuidou do doente, que foi atacado. No outro dia ele tinha o que fazer, ele tinha responsabilidade. Então ele procurou, ele podia falar, não, eu já fiz tudo que eu podia. Chamou o dono da hospedagem e falou, olha, está aqui, te dou todo esse dinheiro, 2 denários, que era o suficiente, era paga por 2 ou 3 dias de trabalho de uma pessoa. Ele falou, está aqui o dinheiro para os próximos 2 dias e eu retorno. Se você precisar gastar, você gasta, depois eu te reembolso quando eu voltar. E foi fazer os negócios dele, tá certo? Veja só que ele cobriu todas as possibilidades. Ele não ficou, já fiz a minha parte, já fiz uma prece, já chamei o SAMU. Não que isso não seja importante, pessoal, é o que nós podemos fazer. Então, cuida dele e o que quer que ele gastes a mais, eu te pagarei no meu regresso. E aí o samaritano fez tudo o que ele podia. Aí Jesus vira para o doutor da lei, porque isso é uma parábola, uma narrativa, e ele não faz a interpretação. Jesus normalmente faz a interpretação da parábola. Dessa vez ele não faz. Ele pede para o doutor da lei fazer a interpretação. E ele vai dizer lá em Lucas, qual, pois, na tua opinião, destes 3, te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? O levita, que tinha obrigação e não fez, o sacerdote, que tinha obrigação e não fez, amarás a Deus e tudo isso estava na cabeça do doutor da lei, sabia dessa história de não tocar o morto, sabia tudo, até que ele atravessou a rua porque ele não queria gastar dinheiro para achar uma vaquinha ruiva. Aí Jesus pergunta, qual dele, na sua opinião, é o próximo daquele que foi assaltado? Mas ele não perdeu o rebolado, não. Porque na frente dos outros ele não podia falar que era o samaritano. Nossa, ia ficar muito chato, porque o samaritano se demonstrou superior em valores morais do que os 2 colegas dele, levita e o sacerdote. E aí ele vai dar uma disfarçada. E aí ele vai dizer assim, é aquele que teve misericórdia para com ele. E não falou o nome do samaritano, não falou que era o samaritano. Mas ele reconheceu. E aí Jesus vai dizer para ele, vai também tu e fazes do mesmo modo. Essa é a mensagem da manhã. Mas e aí? E nós? É tão bonita essa parábola, principalmente quando nós contamos para os outros, porque dá a impressão que nós somos o samaritano, né? E se nós estivéssemos olhando, nesse momento, nos olhos de Jesus, o que nós seríamos? O levita, o sacerdote ou o bom samaritano? É claro que nós estamos numa fase de transição. Nós, não é só o planeta, nós estamos numa fase de transição. De deixar os nossos hábitos mentais, substituindo por novos. Já disse Kardec, no Evangelho. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo domínio das suas más inclinações. Nós vivemos essa situação. Nós estamos dispostos a fazer tudo pelo próximo, sem conhecer. Nós temos dificuldade de fazer o bem ao próximo, morando junto com a gente.
Nós temos muita dificuldade. Nós sempre vamos usar uma justificativa. Ah, cansei de fazer. Não sou, minha mãe falava isso, não sou escrava de vocês. Não tiro o mérito dela, mas porque nós éramos realmente difíceis. Mas nós sempre vamos usar justificativas. Assim como o sacerdote e o levita utilizou. Ele falou, não, tá louco. Eu vou ter que me purificar, fazer um monte de coisa. Não tem ninguém vendo. Tchau, fui, vou embora. Passo ao largo e passa amanhã, problema dele. Começa, não, se ele já morreu, morreu. Não posso fazer mais nada. Se não morreu, vai morrer. Também não posso fazer. Nós começamos a colocar justificativas. Eu gostaria de deixar claro que não é crítica aquilo que nós fazemos. Não é crítica. Esse conhecimento de Jesus não é assim, se não fizer, vai para um umbral. Não é isso. Isso é temor. O Espiritismo não está aqui para atemorizar ninguém. Mas todas as vezes que nós agirmos, nós deveríamos perguntar para nós próprios. Eu estou agindo como levita, como sacerdote ou como bom samaritano? Para nós começarmos a nos conhecer. Ah, não, mas ele merecia isso. Mas o sacerdote também ia ter que fazer um monte de coisas se ele tocasse a pessoa. É isso. Nós temos muitas vezes, dentro da nossa própria família, pessoas que estão meio mortas e que nós não queremos tocar. Principalmente nos dias que correm, onde quase 20%, até algumas estatísticas dizem 25% das pessoas, 1 em cada 4, 1 em cada 5, tem o que eles chamam agora de neurodivergência. São pessoas neuroatípicas. São pessoas que têm transtorno. Transtorno ofensor, desafiador, transtorno bipolar, transtorno depressivo, transtorno borderline. Existe uma grande quantidade de pessoas que têm esse comportamento neuroatípico e que traz muito problema para nós. São aqueles que estão deitados no chão, semi-morto. E nós vamos ter que nos dedicar a eles. Mas dedicar mesmo, entender, não querendo que eles se modifiquem. Eles não têm condições de se modificarem. Eles têm uma neurodivergência na sua conformação cerebral e, em função disso, eles não veem o mundo como nós estamos vendo. E nós estamos exigindo que eles modifiquem, quando na realidade nós temos que nos adaptar. É tão grande a incidência de pessoas com esse tipo de comportamento neurodivergente que os psiquiatras instituíram o que eles chamam de janeiro branco, para que nós começássemos a buscar atividades, conhecimento para a nossa sanidade mental. Porque o mundo é uma fábrica de ansiosos. Se produz ansiedade aos montes. Crianças já estão ansiosas, porque nós não estamos tratando as crianças como crianças. Quando eu era criança, era assim, eu era o último que falava, o primeiro que apanhava. Eu fui tratado como criança, você não tem que decidir nada. Hoje em dia os pais vão comprar um carro, não, você escolhe o carro, você escolhe a cor. A criança está vivendo uma ansiedade desde pequenininha, porque nós não tratamos crianças como crianças. É só um recorte muito pequenininho, mas tem ansiedade, transtorno do espectro autista. Olha, gente, são muitos e muitos sintomas, quadro de pessoas neurodivergentes. E isso exige por parte dos familiares um empenho muito grande, muito grande. E eu falo, conhecimento de causa, que eu tenho um filho nessa situação. E é muito difícil, é muito difícil.
Porque nós queremos que eles ajam como se não tivesse aquela divergência neurológica. Ele tem. Por fruto do passado, não importa. Não importa. É justificativo para nós nos omitirmos e irmos para o outro lado da rua, como fez o sacerdote e o levita. Mas nós temos que perguntar para nós, com coragem, eu sou o levita, o sacerdote ou o bom samaritano? Evidentemente, muitas vezes nós vamos justificar. Mas isso não fica. Quando nós acordarmos no plano espiritual, e eu adoraria saber o que aconteceu com esse doutor da lei quando ele chegou no plano espiritual. Como é que a consciência conversou com ele? Porque tudo que ele fazia, ele tinha uma justificativa. Mas ali, quando chega no plano espiritual, nós vamos ver as nossas ações passando, como se fosse num vídeo, e no vídeo ao lado passando, como nós poderíamos ter feito, pelo conhecimento que nós já tínhamos. Jesus não falou nada diferente do doutor da lei que ele já não soubesse, decore salteado. Tudo nós sabemos, mas não fazemos. Por isso é que no livro dos Espíritos está lá, conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para dominar, para controlar, para entender as suas más inclinações, os nossos velhos hábitos mentais que trazemos do passado. E pelo esforço que ele faz para a sua transformação moral. São duas coisas. O esforço para dominar, entender, controlar e a transformação. Isso nós devemos a nós próprios. Isso é o autodescobrimento. É por que eu fico com raiva quando meu filho, minha esposa, meu marido faz isso. Por quê? O problema não é nosso porque ele age daquele jeito. O problema nosso é como nós vamos reagir a isso que aconteceu. Qual era o problema do levita e do sacerdote? Eles reagiram de uma forma equivocada. E a reação deles é que fica marcado na consciência e que eles, ao despertarem no plano espiritual, irão pesar. Você deixou um ser humano de lado por causa das suas limitações autoimpostas. Esse é o convite que nós trazemos para nossas reflexões. É começarmos a observar como é que nós reagimos diante das situações desconfortáveis, aquelas que nos tiram da zona de conforto e que vão exigir de nós que coloquemos em prática aquilo que nós temos de conhecimento, mas sem culpa, honestamente identificando, não, eu não aguento mais, meu limite já passou do limite, aí nós vamos ter que buscar um jeito de aumentar esse limite, ou mudar a forma de ver. Esse é o esforço que nós estamos fazendo, o esforço. Por isso que nós temos várias vidas. Mas está vindo o convite. Aquele familiar é um convite para nós fazermos o bem. E nós jogamos o convite fora por entender que para essa festa eu não quero ir, não. E é esse Jesus que deu essa lição, não com o objetivo de humilhar o doutor da lei, mas para mostrar para ele, meu filho, acorda, não tenha a ilusão de que você está ganhando o reino dos céus, porque você sabe de cor todas as leis e os profetas. Nós temos que colocar em prática, meu filho. E é olhando nesse semblante de Jesus, que trazemos agora para a nossa memória, é que nós elevamos o nosso pensamento ao lado dos bons espíritos que aqui estão, nos ajudando nessa tarefa de elevar os nossos pensamentos, imaginando que estamos diante de Jesus e dizendo, mestre querido, muito obrigado pelas vossas lições imorredoras, eternas,
eternas. Fazer o bem é um ensinamento eterno. Ajuda-nos, Senhor, contudo, a colocar em prática, tirar da mente e trazer para o coração, para a vontade, todos esses vossos ensinamentos. Senhor, somos vítimas dos nossos hábitos mentais, adquiridos nas encarnações anteriores. E os ditos problemas que enfrentamos, Senhor, na realidade são convites que o vosso amor generoso nos faz para que possamos dominar essas más inclinações, modificá-las com o passar do tempo, para nos transformarmos moralmente em criaturas melhores. Ajuda-nos, Senhor. Já trazemos na mente os conhecimentos imorredouros que o Senhor nos legou, que possamos agora dedicar os nossos dias a passá-lo da mente para o coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu sentimento, não do conhecimento, da tua alma, do teu ânimo, da tua força de vontade e, por último, de todo o teu entendimento. É isso que nós te buscamos, Senhor. Ajuda-nos, porque estamos tentando sermos cristãos, seres humanos, cada dia melhor. Que o vosso amor nos abençoe, nos ampare, nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja.